Olá, pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Arineu. Vamos dar início agora à nossa segunda aula sobre análise combinatória. Na aula anterior, nós falamos sobre o princípio fundamental da contagem. E, dando prosseguimento, vamos falar agora sobre permutações, ok? Vamos lá. Permutar significa trocar. Na análise combinatória, problemas sobre permutação consistem em embaralhar, trocar objetos de posição. Então, os problemas que envolvem permutação simplesmente consistem em a gente rearranjar as posições dos objetos sem tirar nem colocar um objeto novo. Então, a diferença de um agrupamento para o outro é simplesmente a ordem em que os elementos estão, perfeito? Vamos pegar aqui um exemplo. Quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los em um mesmo número, nós podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Então, nós temos aí essas 3 opções e vamos formar números de 3 algarismos, o que significa que todo número que a gente formar vai ter o 1, vai ter o 2 e vai ter o 3. A diferença entre um número e outro vai ser apenas a posição em que esses algarismos vão se encontrar, ok? Então, vamos lá. Como nós vimos na aula anterior, para a centena, nós temos 3 opções. Devemos escolher uma. Para a dezena, nós temos 2 opções, pois não podemos repetir o algarismo anterior. E para a unidade, nós temos uma única opção, pois não podemos repetir os algarismos anteriores, ok? O total de número que podemos formar é dado pelo produto 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6, exatamente utilizando o princípio fundamental da contagem que nós vimos anteriormente. Nós temos aqui 3 possibilidades de escolha do primeiro algarismo, 2 possibilidades de escolha para o segundo algarismo e 1 possibilidade de escolha para o terceiro algarismo. O número total, então, de possibilidades é o produto dessas possibilidades individuais, que dá aqui 6. Os números são esses, ó, 123, 132, 213, 231, 312 e 321. Observe que todos esses números possuem os algarismos 1, 2 e 3. A diferença entre cada um deles é apenas a posição em que esses algarismos se encontram. Tranquilo, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Quantos são os anagramas, ou seja, diferentes disposições das letras de uma palavra, da palavra anel? Então, nós temos aí a palavra anel, que é composta de 4 letras, e nós queremos saber quantos anagramas a gente pode formar com as letras dessa palavra. Como a própria denominação está dizendo aí, anagramas são as diferentes disposições das letras de uma palavra. Então, nós devemos formar palavras com as letras da palavra anel, onde a gente vai apenas trocar de posições as letras. Então, vamos lá. Considerando as 4 letras da palavra anel, nós temos 4 opções para a primeira posição, temos 3 opções para a segunda posição, lembrando que, evidentemente, as letras não se repetirão. Temos 2 opções para a terceira posição e 1 opção para a quarta posição. Então, o total de anagramas que nós podemos formar vai ser dado pelo produto das opções individuais. Então, aqui eu tenho 4, que é o número de opções da primeira posição, né, para a primeira letra, 3 para a segunda letra, 2 para a terceira letra e 1 para a quarta letra. Então, esse produto aqui vai dar exatamente 24, ou seja, nós podemos formar 24 anagramas com as letras da palavra anel. Tranquilo, pessoal? Vamos agora dar uma definição do que vem a ser uma permutação simples. Então, de modo geral, a pergunta que se faz é: de quantas maneiras nós podemos ordenar em fila N objetos distintos, sejam algarismos, letras ou qualquer coisa que seja? Nós usamos o mesmo procedimento que a gente está usando pelo princípio fundamental da contagem. Então, o primeiro elemento pode ser escolhido de N maneiras. O segundo elemento pode ser escolhido de N-1 maneiras. O terceiro elemento pode ser escolhido de N-2 maneiras e assim sucessivamente. Usando o princípio multiplicativo,
o número de agrupamentos que nós podemos obter desses n elementos vai ser dado pelo produto decrescente, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc., até chegar em 3 vezes 2 vezes 1, ok? Porque como nós estamos escolhendo os elementos e eles não podem se repetir, os últimos elementos, você vai tendo uma diminuição do número de opções até chegar na última posição, onde você só vai ter uma única possibilidade, ok? Esses agrupamentos ordenados, né, diferem apenas pela ordem dos elementos, eles recebem o nome de permutação simples, e nós vamos indicar por P de N, onde nós teremos que o P é o número de permutações e esse N aqui vai ser o número de elementos que nós vamos estar utilizando. Então, P de N é o número de permutações de M elementos, que vai ser dado por P de N vai ser igual a N vezes N menos 1, vezes N menos 2, etc., vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok, pessoal? Vamos aqui para alguns exercícios. Quantos números de 5 algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos 1, 3, 5, 7 e 8? Ora, nós temos aí o seguinte, eu tenho 5 algarismos e quero formar número de 5 algarismos distintos. Isso aí é exatamente uma permutação, pessoal. Como é que eu vou saber que eu vou estar lidando com a permutação? Quando eu quiser formar agrupamentos usando todos os elementos, onde a diferença de um para o outro vai ser apenas a ordem em que esses elementos aparecem. Então, vamos lá. Cada número formado terá os mesmos algarismos, diferindo apenas na posição em que aparecem. Ou seja, nós temos aí uma permutação de 5 elementos. Assim, nós temos que o número total aí de números que nós podemos formar vai ser dado por uma permutação de 5 elementos, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá exatos 120 números. Tranquilo, pessoal? Mais um exercício. Considere a palavra livro. Quantos anagramas são formados com as letras dessa palavra? Quantos deles começam com L e terminam com O? Quantos contêm as letras R e O juntas e nessa ordem? E quantos anagramas começam com I ou terminam com V? Então, vamos lá. Vamos começar aqui no item A. O livro tem 5 letras, então o total de anagramas vai ser uma permutação dessas 5 letras, que vai dar P de 5, que é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120 anagramas. Ok? Agora no item B, quantos deles começam com L e terminam com O? Ora, os anagramas que começam com a letra L e terminam com O são do tipo, vamos formar aqui esse pequeno diagrama. Eu tenho aqui o L fixado na primeira posição e o O fixado na última posição. Então, nós vamos restar aqui 3 posições onde nós devemos permutar 3 letras. Então, esse problema aqui, basicamente, vai ser uma permutação de 3 letras, que vai dar exatamente P de 3, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6 anagramas. Ok, pessoal? Isso acontece porque a gente já fixou 2 letras aqui, ó, o L na primeira posição e o O na última posição. Restaram, então, 3 letras para a gente colocar nessas 3 posições, ou seja, uma permutação de 3 letras. Tranquilo? Vamos agora para o item C. Quantos contém as letras R e O juntas e nessa ordem? Se as letras R e O elas ficam juntas nessa ordem, então nós temos o seguinte esquema. O R e o O, como eles vão estar juntos, pessoal, nós podemos considerar como se fosse uma única letra, uma vez que eles vão ficar nessa ordem. Então, o R e O pode estar aqui nessas 2 primeiras posições, ou na segunda e terceira, ou na terceira e quarta, ou na quarta e quinta posições. Ou seja, é como se fosse uma única letra. Então, vamos trocar aqui esses 2 espaços por um único espaço, então a gente vai ter um problema de que eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4. Então, eu reduzi esse problema para uma permutação de 4 elementos, porque eu estou considerando o RO como sendo uma só letra. Nesse caso aí, devemos considerar o RO como uma única letra, logo temos uma permutação de 4 letras, ou seja, P de 4,
que vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá exatos 24 anagramas. Ok, pessoal? Vamos agora para o item D. Quantos anagramas começam com I ou terminam com V? Nesse caso, pessoal, a gente vai ter que fazer aqui separadamente, ok? O que é que nós vamos fazer? Vamos primeiro determinar quantos anagramas começam com a letra I, ok? Então, a situação basicamente vai ser essa. Eu vou fixar a letra I na primeira posição e aqui eu vou ter que permutar as outras letras nesses espaços aqui. Então, isso aqui vai dar uma permutação de 4 elementos, ou seja, P de 4, que vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24 anagramas. Ou seja, eu tenho 24 palavras que começam com a letra I. Agora nós vamos determinar quantos anagramas terminam com a letra V. A situação é a mesma, só que agora eu vou fixar a letra na última posição. Obviamente, vão me restar as 4 primeiras letras para eu permutar aqui nessas 4 primeiras posições, que vai dar também uma permutação de 4 elementos, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 24. Então, eu tenho 24 anagramas que começam com a letra I e 24 anagramas que terminam com a letra V. Então, o total de anagramas que começam com I ou terminam com V vai ser a soma desses anagramas, ou seja, 24 mais 24, que dá igual a 48. Isso aqui, pessoal, que nós acabamos de fazer, é o que nós chamamos de método da adição, ok? Nós vimos que o princípio fundamental da contagem, ele é chamado também de princípio multiplicativo, mas nós temos também o princípio aditivo, onde nós resolvemos separadamente o problema e, no final, a gente soma os totais individuais, ok? Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula. Então, chegamos ao final dessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aí nos comentários que a gente esclarece. Então, um grande abraço a todos e na próxima aula a gente falará sobre fatorial e o princípio aditivo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.